13ª mentira: cooperação, não competição. E por acaso é número 13, hein? Mas vamos lá. Você já percebeu que hoje em dia tudo que é competitivo parece errado? As pessoas dizem, o importante é cooperar, não competir. Bonito, né? Mas essa é a 13ª mentira da esquerda e talvez uma das mais perigosas. Porque quando você mata a competição, você mata o progresso. As 50 mentiras mais contadas pela esquerda. Lawrence Reed. E é isso que o autor do livro, o autor Lawrence Reed, destrincha neste capítulo 13. A falsa oposição entre cooperação e competição. O autor conta que há alguns anos o New York Times estampou uma manchete dizendo: academias frisam cooperação, não competição. A reportagem falava de escolas que estavam abolindo esportes, rodadas eliminatórias e jogos de confronto, para evitar que as crianças se sintam mal. Bonito no papel, mas se essa lógica fosse aplicada ao mundo real, sabe o que aconteceria? Milhões morreriam de fome. Sabe por quê? Porque se você elimina a competição na economia, você elimina o incentivo para melhorar, criar, inovar, produzir, servir melhor. E ainda ele explica de forma brilhante. Na economia, a competição não é o oposto da cooperação. É uma das suas formas mais nobres. A competição é o que faz as pessoas cooperarem umas com as outras. Quando o empresário quer conquistar clientes, ele precisa servir melhor que o outro. Ele precisa cooperar com o consumidor. Competir, portanto, é servir. A verdadeira competição não é uma guerra. É uma corrida por excelência. E não é sobre destruir o outro, é sobre fazer melhor para merecer o apoio do mercado. O autor usa um exemplo genial. Você jamais pararia o Kentucky Derby, um time, no meio da corrida só porque um cavalo está na frente, não é? Mas é exatamente isso que o socialismo tenta fazer com a economia. Se vê alguém prosperar, ele diz: não é justo, vamos parar a corrida. A esquerda chama isso de justiça social. Mas na prática é nivelar por baixo, é castigar quem corre mais rápido, é premiar quem nem saiu da linha de partida. Agora veja a confusão que o próprio Estado cria. O autor explica que existem dois tipos de monopólio: o coercitivo e o eficiente. O monopólio coercitivo é aquele que nasce do privilégio do governo, quando o Estado escolhe quem pode competir e quem não pode. Um exemplo clássico é o serviço postal americano, os Correios no Brasil, que por lei proíbe qualquer outra empresa de entregar correspondência prioritária. Isso não é livre mercado, é proteção estatal. No Brasil, a gente vive o mesmo drama. As estatais dominam setores inteiros há décadas, travando o país. Energia, correios, combustíveis, tudo protegido por um sistema de privilégios que mata a inovação e alimenta o desperdício. Enquanto o empresário precisa pedir licença até para respirar, os protegidos pelo Estado vivem de subsídio e lobby. Já o monopólio eficiente é o oposto. É aquele que conquista o mercado por mérito. Não porque foi protegido pelo Estado, mas porque entrega mais valor. Esse tipo de empresa não precisa de lei para obrigar o cliente a comprar. O cliente volta por vontade própria. E se um dia essa empresa relaxar, o mercado a derruba naturalmente. Isso é o que o autor chama de processo dinâmico da competição. O líder de hoje pode ser o seguidor de amanhã. E é justamente isso que mantém o sistema saudável. E é aqui que entra uma das maiores falácias da história moderna: as leis antitrust, criadas com a desculpa de proteger o consumidor. Elas serviram, em muitos casos, para punir quem era eficiente demais. A Lei Sherman Antitrust de 1890 nunca conseguiu definir o que é monopólio nem o que é competição. Ela apenas deu poder ao Estado para decidir quem estava ganhando demais. O resultado? O governo, que nunca produziu um único grão de açúcar,
quis processar refinarias que estavam aumentando a produção e baixando os preços. Parece piada, né? Mas é verdade. E o autor cita ainda o livro A Religião do Antitrust, de Edwin Rockefeller. Sim, parente do John Rockefeller, que mostra como advogados e políticos inventaram termos sofisticados como transação exclusiva e reciprocidade e agregação para criminalizar comportamentos normais do mercado. Tudo isso em nome da falsa proteção social. No fundo, o que essas leis fazem é o que toda intervenção estatal faz: destruir o que funciona para sustentar o que fracassa. O autor conclui com uma das passagens mais importantes de todo o livro. Existem 5 forças que impedem qualquer empresa de dominar o mercado por muito tempo, mesmo sem o Estado interferir. Livre entrada de novos competidores. Sempre haverá alguém inovando numa garagem. Concorrência estrangeira, desde que o governo não atrapalhe o comércio, é claro. Produtos substitutos. Sempre existe outra opção. Competição pelo dinheiro do consumidor. Todo negócio disputa com todos os outros. Elasticidade da demanda. Se o preço sobe demais, o consumidor simplesmente para de comprar. Ou seja, o mercado se regula sozinho quando há liberdade. A moral da história é simples, e Reed diz com todas as letras: competição é uma forma de cooperação. É o que nos faz servir uns aos outros com mais eficiência, criatividade e valor. A empresa que conquista o mercado com mérito está sendo competitiva e cooperativa ao mesmo tempo, porque o consumidor só apoia quem o serve bem. Agora imagine uma economia sem competição. Seria uma terra de preguiça e desperdício, porque ninguém tenta melhorar. Porque o governo garante o resultado antes mesmo do esforço. É o que a esquerda chama de justiça social. Mas na prática é o funeral da meritocracia. A competição é o coração da liberdade. É ela que mantém viva a chama do progresso, da excelência e da responsabilidade. E toda vez que alguém diz: vamos tirar a competição e colocar mais cooperação, o que ele realmente quer dizer é: vamos tirar o mérito e colocar o Estado no lugar. E o Estado não coopera, o Estado impõe. Compartilhe esse vídeo com quem acha que competição é egoísmo, porque a verdade é que só compete quem quer servir melhor. E quem serve melhor, vence. Eu sou o Rodrigo Maricato, advogado e fundador da DNA Cidadania, escritório especializado em cidadania portuguesa e cidadania italiana, por direito de sangue. E se tem alguma coisa que eu aprendi, é que ninguém vence na vida por decreto de igualdade, vence por mérito, por esforço e por resultado.